Começa o programa lembrando que na noite de ontem, após uma série de incertezas levantadas pela imprensa quanto ao futuro do ministro da Saúde no governo, Luiz Henrique Mandetta, ele garantiu que vai permanecer no cargo. Eu tô só esperando Augusto Nunes, que já está se ajeitando na cadeira para comentar essa notícia. Depois de se reunir com outros 21 ministros e com o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista coletiva, Mandetta afirmou que o inimigo do país tem nome e sobrenome, a Covid-19. Sob aplausos de parte da equipe da pasta e outras pessoas que acompanhavam a coletiva, o ministro reforçou que, abre aspas, médico não abandona paciente. Mandetta afirmou ainda que a reunião no Palácio do Planalto foi produtiva para aumentar a união entre diferentes partes do governo. Além disso, pediu um bom ambiente para trabalhar. Augusto Nunes, eu vou começar com você pelo seguinte aqui, dentro até de alguma informalidade que o programa nos permite, né? Quantos ministros a imprensa já derrubou? Só que nenhum caiu. Derrubou já os principais, né? Já demitiu o Moro, já demitiu o Paulo Guedes, já acaba de demitir o Mandetta e todos continuam por lá trabalhando. Bom, eu aprendi com o jornalista Walter Fontoura, gostava de repetir essa frase quando dirigia o Jornal do Brasil, o seguinte, ele dizia assim, eu prefiro levar um furo do que dar uma barriga. Barriga, como sabemos, né, os jornalistas, no nosso jargão, quer dizer publicar uma notícia falsa, né, que hoje chama fake news, é a velha mentira, aí que você compra até com boa fé, em alguns casos, mas não deixa de ser uma desinformação e um crime jornalístico. No Globo, por exemplo, saiu lá em manchete, a Mandetta demitido. Depois a correção é mais engraçada ainda. Bolsonaro demite Mandetta, mas volta atrás. Olha só. É o seguinte, se chama também ejaculação precoce, né? É a pressa. Que é algo que você considera um furo, que é uma bobagem, sobretudo hoje, que o furo dura alguns segundos, porque se um blog publica antes de qualquer outro uma notícia, 2 segundos depois alguém começa a publicar a mesma notícia e você jamais saberá, a menos que você conte em segundos, né, confira lá em segundos a hora da publicação, o horário da publicação, você jamais saberá quem deu primeiro e pouco importa. Pois bem, isso me lembrou, pouca gente sabe, só meus amigos mais chegados, aí eu vou contar aqui. Em 1990, se não me engano, quando começou a Guerra do Golfo, não era a Guerra do Golfo, não foi em 1990. Numa noite qualquer, nós estávamos fechando, eu dirigi o Estadão, a redação do Estadão, e nós estávamos ali já imprimindo o jornal, quando veio uma notícia, foi noticiado pelo plantão da Globo, não me lembro qual foi o jornalista, Israel, o Iraque acaba de bombardear Israel com armas químicas. Aí eu, pela primeira vez e única, eu dei aquela ordem com que sonha todo diretor de redação, né? Parem as máquinas, que aparece sempre em cena de cinema. E esperei durante meia hora e os caras falaram, vamos mudar a manchete? Eu falei, não, vamos esperar. Enquanto isso, na redação da Folha, você tinha na direção o pessoal mais jovem, um pouco mais precipitado, eles mudaram imediatamente a manchete, botaram lá, Iraque bombardeia Israel com armas químicas e rodaram, depois eu soube, 50 mil exemplares. E fiquei sabendo já na madrugada que eles tinham rodado, isso aí no começo da manhã. E o Estadão reiniciou a impressão dos exemplares que faltavam para entregar aos leitores e distribuir em bancas sem nenhum ataque com armas químicas, evidentemente que tinha sido uma barriga, né, uma notícia falsa. No dia seguinte, quando eu cheguei à redação, eu reuni os editores e falei, olha, a pauta principal de hoje é o seguinte, eu quero que vocês me encontrem um exemplar da Folha com esta manchete. E os repórteres saíram lá com muita energia e daqui a pouco voltaram com uns 4, 5 exemplares, porque a Folha tinha procurado recolher
os exemplares com essa manchete, mas não conseguiu, que é muito fragmentada, né? Se você deixa 3 exemplares aqui, 5 ali na banca, é difícil recolher uma edição inteira. Nenhum jornal tem estrutura para isso. E aí eu vi e tive o prazer, né? Porque a gente contribui para que o jornalismo melhore com essas coisas. Eu publiquei um texto ilustrado por essa foto da página da Folha, da primeira página. E o título qual foi? Silvio José Maria, a manchete. O título que eu dei, né? Sobre essa manchete. Folha ataca Israel com armas químicas. E foi só a Folha que atacou. Então é o caso de os jornais. Hoje, se eu estivesse dirigindo o jornal, eu dificilmente resistiria à tentação de publicar o seguinte: Globo demite Mandetta. E vários blogs, né, demitiram também. Eu daria a lista toda no texto, porque jornalismo precisa, né, aprender, e aprende geralmente com safanões, nesse caso, que se alguém se precipitasse desta maneira e estivesse sob as minhas ordens, aí eu seria acusado de demitir muito, né, mas eu mandaria embora. Eu sempre digo que eu demiti os demitidos por mim equivalem ao número de contratados por mim. Todos foram substituídos. E só demitia pelos critérios da meritocracia. Esse é um. Quem tem ejaculação precoce está errado numa redação. Augusto, é evidente que a tensão, né, que existe uma tensão enorme entre o ministro Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, a cúpula palaciana. Como ficou comprovado aqui, né, na entrevista do Bolsonaro. Perfeito. Isso é evidente. Agora, que também há uma vontade enorme de determinados segmentos, né? Inclusive, aí eu incluo parte da imprensa, a imprensa oficial, em ver o ministro cair, em ver o caos instalado, isso há. Mas em relação a essa manchete, é aquela coisa, né? Morreu, mas passa bem. Diga lá, José Maria Trindade. O jogo de cintura do jornal para tentar explicar isso foi muito complicado. E num momento grave, né, que as pessoas desconfiam dos veículos tradicionais de comunicação, isto significa um peso. Agora, Augusto, me lembro dessa época aí, de uma manchete correta, porém danosa para minha família. Eu sou de Medina, né, no interior de Minas, fica no Vale de Jequitinhonha. E aí, nessa época aí, o Saddam Hussein, com aquela mania dele de invadir o Kuwait e tal, e aí o Cid Moreira, no Jornal Nacional, abre o Jornal Nacional: Saddam Hussein ameaça invadir Medina. 2 minutos depois o telefone tocou, era meu pai. O que esse louco vem fazer aqui na nossa cidade? A Medina, lá da Arábia Saudita. O mundo era outro, muito difícil. Olha, Augusto, é uma história complicada esta do ministro Mandetta. Criaram uma intriga e chegaram a tal ponto que o próprio ministro acreditou. O ministro limpou as gavetas, né, e fechou um selo ali no Ministério da Saúde, que se transformou quase num governo paralelo. E foi, então, demitido para o Palácio do Planalto. Chegando lá, encontrou um presidente evidentemente irritado com os desgastes, irritado com a contramão que o ministro estava tomando aí no sentido do presidente da República, mas não havia demissão. Nós somos de uma escola, Augusto, em que demissão é diário oficial. Demissão é isso, não existe outra demissão. Aí o clima foi criado, imediatamente ministros e principalmente ministros militares conversaram com o presidente, com o ministro Mandetta, fizeram ver ali que não era bom nem para o Mandetta nem para a saúde do país que houvesse essa descontinuidade. Houve no Ministério da Saúde uma reação tão grande. Quando o Mandetta voltou ali abatido, com os olhos vermelhos, o dia inteiro mexendo com essa história de ser demitido ou não demitido, uma situação que não existia. Aí os funcionários aplaudiram a chegada dele e houve um fortalecimento do ministro Mandetta, né? E ficou da seguinte forma: todo mundo sabe que ele está em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro, mas que o presidente também não poderia tomar uma decisão assim num momento em que a situação pode se agravar. Durante toda a conversa, na reunião,
Não se falou em demissão, falou em desavenças, falou em acertar rumos. Esse foi o tom da conversa no Palácio do Planalto.